Produção de café Conilon deve ser boa no Brasil, a arábica nem tanto. Quem comenta sobre isso é o economista Haroldo Bonfá. Antes, eu te convido, acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal Paracatu Rural, marque o sininho. Se puder, contribua com o nosso trabalho clicando no coraçãozinho no Valeu. Café com Prosa, com Haroldo Bonfá. O portal Safras e Mercado divulgou dados atualizados da evolução da comercialização da safra brasileira de café em 24-25. De acordo com o levantamento, até o dia 12 de março, os produtores haviam comercializado 93% da safra de café 24-25, o que representa um avanço de 5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Já para a safra 25-26 de café do Brasil, a previsão é que esteja em torno de 13% do potencial produtivo, com as negociações de arábica alcançando 19% da próxima safra. Esses números estão bem abaixo da média dos últimos 5 anos, quando as vendas corresponderam a cerca de 22% do potencial produtivo. O receio climático e os preços da safra nova, mais baixos que os atuais, limitam as vendas antecipadas, conforme as informações divulgadas por Safras e Mercado. O economista Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, explica que as chuvas isoladas e algumas tempestades têm prejudicado as lavouras de café em alguns pontos do Brasil. Os cafeicultores já começam a visualizar a colheita das 2 principais variedades produzidas no país e projetam uma boa safra do Conilon, acompanhada de uma temporada não tão boa do arábica. Olá, bom dia Francis, bom dia Paracatu Rural. Entramos aí na última semana do verão. Quinta-feira, dia 20, já começa o outono. E tem esperança, sim, de que a temperatura caia um pouco, normal nessa época do ano para o nosso outono, e tem, sim, uma possibilidade de que tenhamos aí o El Niño. E isso pode trazer, nessa época do inverno, lá na frente, temperaturas mais baixas e também afetando aí o nosso café. A ver, por enquanto, essas chuvas esparsas, tempestades, temperaturas muito altas, têm sim prejudicado o café. É cedo ainda para a gente falar em que número, porém tem bastante reports de lavouras sendo afetadas. Não é incomum nessa época do ano, o que é incomum é essa estiagem muito grande no mês de março, que foram vistas aí em muitas lavouras. E vamos ver, acompanhando como isso impactou ou impactará a nossa safra que está por vir aí agora, por exemplo, em junho. Também, o Conilon também sofreu com isso, também sofreu com altas temperaturas, porém eles já estão no finalzinho. Devem antecipar a colheita deles agora, provavelmente já no começo de abril. Também estaremos acompanhando. Lembrando que a colheita do Conilon está esperada para ser uma colheita boa ou muito boa, e isso difere bastante do nosso arábica. Por falar em arábica e Conilon e robusta, os preços lá fora caíram. Sim, caíram 2% na semana, terminando aí abaixo no 3,77%. E está andando de lado. A perspectiva de volta para os 4 centavos por libra-peso está mais difícil. Por quê? Tem a entrada, assim, nós estamos no final da entre-safra Brasil e tem notícias aí, por exemplo, da Colômbia, que está exportando melhor, tem uma perspectiva de produção um pouco melhor esse ano, e isso pode sim pressionar o mercado. A ver, tem também o Robusta. O Robusta também caiu 2%, e isso se deve principalmente às exportações do Vietnã, que vieram fortes no mês de fevereiro. Claro,
Eles terminaram a colheita lá e tem que se tirar vantagem desses preços altos ou altíssimos internacionais, e com isso eles trazem aí uma maior renda para eles e recuperando o que aconteceu nos períodos anteriores. Aqui no Brasil temos também o dólar. O dólar caiu também, olha aí, caiu o dólar, caiu Nova York, caiu Londres, chegando aí a 5,74. Sim, é baixo, é um pouco mais abaixo do que os R$6 que o mercado está falando até o final do ano, mas isso se deve muito mais a uma política internacional do que uma política nacional. E a política internacional, por exemplo, fez com que as bolsas aqui no Brasil chegassem a um nível de quase 129 mil pontos. Uma fortíssima alta de 3% na semana seria a fuga dos capitais estrangeiros lá fora, preocupados com essas políticas do Trump e vindo para o Brasil. Sim, uma área de extremamente risco, mas, no entanto, teria aí uma perspectiva um pouco melhor aí no longo prazo. Tenham todos aí uma excelente semana. Sucesso! Uma das habilidades que parece não ser ensinada mais nas escolas é como trabalhar bem em grupo. Mas é uma das habilidades mais importantes a aprender se você quiser se tornar uma pessoa feliz. Se você não trabalha bem com outras pessoas, você será infeliz em boa parte da sua vida. O que você precisa aprender então para trabalhar com outras pessoas? Vamos lá. Primeiro, você precisa aprender a cooperar com os outros. A igreja é a família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs com as pessoas que ministramos, que adoramos juntos. Devemos tratá-los como tal. Também é uma irmandade, onde nós trabalhamos e servimos juntos com um objetivo comum, a grande comissão. Nós também estamos na mesma luta contra Satanás e precisamos nos apoiar. Precisamos nos defender e nos encorajar uns aos outros. O melhor lugar para aprender a cooperar com os outros, então, é na igreja. Segundo, você precisa aprender a ser atencioso. Esta é a chave para a felicidade. Quanto mais atencioso você aprende a ser sobre as necessidades, dúvidas, medos de outras pessoas, mais feliz você será. Se você não tiver consideração, terá uma união infeliz, por exemplo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico que todos concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Nenhum de nós é, por natureza, uma pessoa atenciosa, porque tendemos a pensar em nós mesmos primeiro e não nas necessidades dos outros. Cultivar uma vida em comum dá trabalho, e aprender a conviver e também a trabalhar bem com os outros exige prática. Como um jardim que requer cultivo para dar frutos, você verá como o seu esforço produz frutos de felicidade e relacionamentos fortes. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.